Olha, quem já tentou colocar uma ideia nova para rodar, sabe bem como é, né? Parece que a gente dá de cara com um muro de resistência. Mas e se esse muro não fosse um obstáculo? E se ele fosse, na verdade, um mapa? Então, o nosso caminho aqui vai ser bem claro, tá? Primeiro, a gente vai encarar a resistência como ela é, uma realidade. Depois, vamos aprender a transformar essa resistência em informação. Aí sim, a gente parte para táticas para unir o time, vamos conhecer uma ferramenta de diagnóstico super útil e, para fechar com chave de ouro, o papel crucial da liderança nisso tudo. É isso aí, é uma verdade quase que universal, sabe? Não importa o quão incrível ou bem planejado seja o projeto, a resistência vai aparecer. É quase uma lei da física dentro das empresas. E o primeiro passo é simplesmente aceitar isso. Mas e se esse muro pudesse falar? É aqui que o jogo vira. Pensa comigo. E se, ao invés de ficar tentando derrubar esse muro na marra, a gente parasse para escutar o que ele tem para dizer? É nesse exato momento que toda a nossa perspectiva sobre a mudança pode e deve se transformar. Então vamos a fundo nisso. O primeiro passo, de verdade, é entender que a resistência não é um defeito de fabricação do plano. Não, ela é parte do plano. É uma força da natureza completamente esperada em qualquer processo de mudança. E essa resistência, ela vem de várias formas, né? Tem os opositores declarados, os cínicos que duvidam de tudo, aqueles que se colocam como vítimas e, claro, a galera que simplesmente bate o pé e não sai do lugar. A vontade que dá é de chamar todo mundo de encrenqueiro e pronto. Mas é justamente aí que a gente perde uma oportunidade de ouro. Mas é aqui que a gente tem aquele estalo, sabe? O momento ahá. A grande sacada não é tentar eliminar a resistência a todo custo, é aprender com ela. É uma virada de chave mental mesmo. A resistência deixa de ser um adversário e se torna uma fonte riquíssima de dados. Olha só que interessante esse contraste. A visão antiga tradicional diz o quê? Resistência a problema, tem que eliminar. Já a nova visão, que é muito mais inteligente, convida a gente a investigar, a entender. As pessoas que resistem não são um problema. Na verdade, elas estão, muitas vezes, apontando para problemas que a gente nem tinha visto. E essa frase aqui é fundamental, preste atenção. Muitas vezes o que parece só oposição é, na verdade, só confusão. E mais, as pessoas que mais perdem com a mudança, as que mais resistem, são justamente as que podem ser o ponto de virada para o sucesso. Elas conhecem os detalhes que ninguém mais vê. Beleza. Então agora que a gente já entendeu que a resistência é informação, o que a gente faz com isso? Como a gente canaliza essa energia de um jeito produtivo? Bom, uma tática que funciona muito, mas muito bem, é unir todo mundo contra um inimigo externo. E olha, esse inimigo pode ser qualquer coisa: as forças do mercado, um concorrente específico, uma nova regulação do governo, as demandas dos clientes que não param de mudar, até a simples passagem do tempo. A grande sacada é que a mensagem muda completamente. Em vez de ser "a gente precisa mudar porque estamos fazendo tudo errado", o discurso vira "pessoal, a gente precisa mudar para superar nosso concorrente". Isso tira o peso da culpa e transforma o que seria um conflito interno num desafio de todo mundo. E aqui está o ponto central. Tentar empurrar uma mudança dizendo que a culpa é da incompetência interna, olha, isso é receita para o desastre. É tiro e queda para gerar uma reação defensiva que vai afundar o projeto. A culpa só serve para minar o esforço. Por isso que o inimigo tem que estar sempre do lado de fora da empresa, nunca dentro. Ok, isso tudo soa muito bem na teoria, né? Mas como a gente coloca em prática? Bom, para isso, existe uma ferramenta super concreta criada por um cara chamado Kurt Lewin. É a análise de campo de força. Ela ajuda a gente a mapear todo o cenário da mudança. E o que é essa tal de análise de campo de força? A definição é bem simples, na verdade. É uma estrutura que ajuda a gente a enxergar duas coisas com clareza. De um lado, as forças que estão empurrando a mudança para frente, as chamadas forças motrizes, e do outro, tudo aquilo que está segurando, freando o progresso, as forças restritivas. E como é que funciona? O processo é bem direto e, olha, é poderoso. Primeiro passo, definir a mudança. Onde a gente está agora e onde a gente quer chegar. Segundo e terceiro, listar tudo. Quais são as forças que estão ajudando e quais são as que estão atrapalhando. E aí vem o quarto passo, que é o pulo do gato. Em vez de só ficar empurrando com mais força contra as barreiras, o foco é em enfraquecer essas barreiras. É muito mais inteligente e eficaz reduzir o atrito do que só aumentar a pressão. Vamos ver um exemplo prático para isso ficar bem claro.
Imagina que uma empresa quer atualizar o sistema de informações dos clientes. As forças que empurram para a mudança são óbvias, né? Melhorar o tempo de resposta, aumentar o lucro. Mas quando a gente olha para as forças que seguram, aí a coisa fica interessante. A dificuldade de migrar do sistema antigo, o pessoal que já está super confortável com o que já existe. E aí pode surgir um insight fundamental como esse aqui. A equipe simplesmente não tem as habilidades necessárias para o novo sistema. Percebe? Sem essa análise, a empresa ia ficar empurrando e a mudança ia fracassar, sem ninguém entender direito o porquê. E, para amarrar tudo isso, a gente chega na peça que talvez seja a mais importante desse quebra-cabeça: a liderança. Porque no fim do dia, nenhuma ferramenta ou estratégia vai funcionar se não houver um comprometimento claro, visível, de quem está no topo. E óbvio, esse compromisso não se mostra com um discurso bonito, se mostra com ação. E essa história do Elon Musk é um exemplo disso, que chega a ser absurdo de tão bom. Ele não ficou lá na sala dele com ar-condicionado dando ordens. Ele foi para o campo de batalha, ele dividiu o perrengue com a equipe. Esse tipo de atitude grita: estamos juntos nessa. E pode ter certeza, isso derruba a resistência de um jeito que e-mail nenhum consegue. Então, vamos recapitular nosso novo kit de ferramentas para gerenciar mudanças? Primeiro, resistência é inevitável e não é do mal. Segundo, veja a resistência como informação valiosíssima. Terceiro, junte todo mundo contra o inimigo externo. Quarto, use análise de campo de força para entender o terreno. E o mais importante de tudo, lidere pelo exemplo, com um compromisso que ninguém possa duvidar. Então, da próxima vez que o muro de resistência aparecer, a pergunta a se fazer não é como eu derrubo isso. A pergunta é qual informação vital essa resistência está tentando me dar. No fim das contas, a resistência não é o fim da conversa, é o começo. A grande questão é: a gente está realmente disposto a escutar?